pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade a todos os vídeos que eu tenho feito sobre os principais erros pelo qual o INSS nega os benefícios, hoje vou falar de um dos mais importantes que garantem o melhor benefício para o segurado quando está exposto ao agente nocivo. No caso, estou falando do formulário PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Se você esteve exposto a algum agente nocivo, como frio, calor, ruído, agentes biológicos, entre outros diversos fatores que causam risco à saúde ou à integridade física do segurado, você sabe do que eu estou falando. E se você precisou pedir para a empresa seu PPP ou então até mesmo produzir o próprio PPP, caso você seja autônomo ou contribuinte individual, você precisa entender todas essas situações para que você não perca tempo com um documento que não vai te ajudar. Mas antes das dicas, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social, no INSS, com a legislação, reforma da Previdência e todas as dicas que forem possíveis eu vou sempre trazer aqui para vocês. E não se esqueça daquele curso que fiz para vocês com muito carinho sobre o passo a passo para você requerer a sua aposentadoria pelo meu INSS sozinho e sem sair de casa. Ali na descrição do vídeo tem o link que vai remeter vocês a outra página e lá vai estar tudo explicadinho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então vamos lá, como que funciona a questão do PPP? Você precisa ter muito cuidado porque qualquer informação errada no PPP pode ser que o seu benefício seja indeferido ou até mesmo concedido, mas em valores inferiores ao que você tem direito, porque não foi devidamente comprovada a atividade especial. E acontece muito, qualquer probleminha que tiver no PPP invalida ele totalmente. Então você precisa ter cuidado, precisa analisar a sua aposentadoria que já foi concedida, se o período foi integralmente aceito, ou então se tem algum PPP que não foi incluído, que poderia ser incluído agora, para aumentar o valor do seu benefício. Mas então vamos aos detalhes. O que é o PPP? O PPP é uma sigla para Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um formulário técnico que a empresa faz exclusivamente para aquele funcionário, baseado nos dados da empresa em geral. Os dados da empresa em geral constam no LTCAT ou no PPRA, podendo também constar em outros documentos, mas esses são os principais. E lá vai constar, nesse LTCAT ou no PPRA, todas as informações de todos os setores da empresa. Então, se você trabalha numa indústria e dentro dela tem 4 setores, em cada um desses setores tem funções diferentes, tem atribuições diferentes para cada funcionário, cada um está exposto a um agente nocivo diferente, tem uma máquina diferente em cada setor. Então, nesses documentos que são de toda a empresa, vai aparecer todas as funções, todos os agentes nocivos, todas as medições de ruído de todos os funcionários. E aí, quando você pede o seu próprio PPP, a empresa vai buscar o LTCAT, o PPRA, o PCMSO, entre outros formulários, para preencher o seu PPP exclusivo. Então, se você trabalhou nessa indústria que eu dei o exemplo, no terceiro setor, na máquina X, vai estar constando no seu PPP, na sua atividade, qual que você fez, qual setor que você trabalhou, qual que era a máquina que você trabalhava e qual que era a medição do ruído dessa máquina. Só que muitas vezes esse formulário não existe e a empresa preenche o PPP constando que não tem nenhum agente nocivo. Só que isso prejudica totalmente a sua aposentadoria. Então você precisa olhar lá nos fatores de risco se a empresa colocou o agente nocivo que você acredita que está exposto e se ele for quantitativo, ou seja, se tiver alguma medição necessária a ser feita, se isso foi incluído no seu PPP e se essa medição está acima dos limites de tolerância. Mas vou explicar para vocês com calma tudo que precisa ser feito. Se você pegar na internet mesmo, digita lá modelo de PPP, no próprio site do INSS tem o formulário lá em branco para você saber o que é necessário colocar. E lá aparece o nome da empresa, CNPJ, o nome do empregado, quando que nasceu, data de admissão, rescisão, agentes nocivos, quem que é o responsável pela monitoração biológica, quem é o responsável pelos registros ambientais, alguns dados da empresa, dados do empregado. Então, tem várias informações que precisam ser preenchidas. Só que alguns detalhes, se deixar passar, o INSS invalida todo o PPP. Um dos principais, que muitas vezes vem de forma incorreta e o INSS tem negado, é a questão, lá no finalzinho, precisa ter o carimbo da empresa.
Muitas vezes é assinado o PPP pelo responsável pela empresa ou até mesmo por um procurador e ele só assina e coloca o número do NIT dele. Só que é necessário constar o carimbo da empresa, com o CNPJ, o nome da empresa e o endereço. Então, além do nome do responsável pela empresa que vai estar assinando no final, ou então de um procurador, tem que estar constando também o carimbo da empresa e a data de emissão do PPP. Então, é muito importante que tudo isso esteja constando lá no último tópico do PPP. É uma das primeiras coisas que o INSS olha. Agora, lá no início do PPP, tem as informações da empresa, as informações do trabalhador e tem as informações da atividade exercida. Isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes a atividade exercida que consta no PPP não tem nada a ver com o que o trabalhador efetivamente fez. Ou então, a descrição da atividade não tem nada a ver com os agentes nocivos a que ele está exposto. Por exemplo, a pessoa trabalha num hospital. Consta a descrição da atividade como recepcionista. E lá nos fatores de risco, consta que está exposto a agentes biológicos. Bom, recepcionista e agentes biológicos nem sempre está ligado, mas se na descrição da atividade ficar constando que ele é recepcionista, que ele recebe pacientes, que ele faz a triagem dos pacientes quando chega ao hospital, entre outras informações que pode constar para um recepcionista de hospital, aí sim tem a ver com a questão dos agentes nocivos. Então, analise a atividade, se realmente é o que você faz, e analise se a atividade descreve exatamente algo que relacione aos agentes nocivos a que você está exposto, porque senão não tem muito sentido. E a parte mais importante é realmente a questão dos agentes nocivos. A qual agente nocivo que você está exposto? Muitas vezes a empresa preenche ali no PPP e coloca o agente nocivo ruído, calor, frio, agentes biológicos. Só que na hora de ver a intensidade ou a concentração, coloca NA, não avaliado. Alguns agentes nocivos exigem a quantificação. Como exemplo, para o agente nocivo ruído, precisa estar acima de 85 decibéis para que seja considerado especial atualmente. Teve uma época que foi 80 decibéis, teve outra época que foi 90 decibéis, mas atualmente é 85. Então, se consta o agente nocivo ruído como não avaliado ou abaixo dessa medição, não vai ser considerado, por mais que esteja constando o ruído ali descrito. Então, analise qual que é o agente nocivo, qual que é a intensidade, se for necessário, se você está exposto de modo habitual e permanente, se consta isso no PPP, porque se você está exposto durante um mês inteiro de trabalho apenas 1 hora ao agente nocivo ruído, isso não é habitual. Então, por mais que tenha o ruído naquele dia, naquela hora de trabalho, durante o seu mês inteiro, você não está exposto. Então, por mais que aquela hora tenha sim o ruído, durante o restante do dia ou no mês inteiro não tem exposição nenhuma e isso deixa de ser então habitual e permanente e se torna intermitente. Então, os principais agentes nocivos são ruído, calor, frio, agentes biológicos, entre outros. Outra questão está relacionada ao registro ambiental. Como eu falei para vocês, o PPP ele é feito com base no LTCAT ou no PPRA. E aí, a empresa nunca fez esse documento, registrou este ano, em 2020, contratou um engenheiro do trabalho para fazer contratou um responsável para fazer toda a medição do ruído no ambiente de trabalho, só que fez agora em 2020. Porém, você já trabalha nessa empresa há 10 anos. Como que foi a medição desses 10 anos para trás? Não vai ter informação na empresa. E aí, quando você leva o PPP falando que você começou a trabalhar de 2010 até agora, em 2020, na empresa, só que o responsável pelo registro ambiental só apareceu agora em 2020, isso vai fazer com que seu PPP seja negado de início, porque tem como corrigir. Você pode pedir para a empresa que faça uma declaração explicando que, apesar de ter sido feito somente agora, o ambiente de trabalho é igualzinho, não teve nenhuma alteração e que a mesma medição de hoje é a de 10 anos atrás. Ou seja, não houve uma alteração no layout, no ambiente, é tudo igual. E aí sim o INSS considera. Mas se não for feita essa declaração, ou se não tiver como você provar essa informação, vai ser desconsiderado o PPP e vai ser considerado só de 2020 para frente, ou para trás não é considerado. E por último, mas não menos importante, é a questão do EPI. Se você está exposto a algum agente nocivo que é super perigoso,
mas o EPI, ele é totalmente eficaz, ele te protege 100% daquele agente nocivo. Não tem por que você aposentar de forma especial, porque não teve nenhum risco à sua saúde, nenhum prejuízo, nada que prejudicasse. Apesar de haver um agente nocivo, você estava totalmente protegido. Só que para alguns agentes nocivos, por mais que tenha o EPI, ele não garante efetiva proteção do trabalhador, como por exemplo o ruído, agentes cancerígenos, a questão da radiação. Então, alguns agentes nocivos, por mais que conste ali no PPP que o EPI é eficaz, o INSS vai considerar ele como ineficaz e vai conceder a aposentadoria para o segurado de forma especial. Só que alguns agentes nocivos, como eu falei, têm a presunção de que vão proteger o trabalhador. E aí cabe a você avaliar se o EPI constante no seu PPP realmente foi entregue, se você sabia utilizar, se ele não estava vencido, tudo isso tem que ser analisado no PPP. E essa complexidade do PPP faz total diferença no seu pedido de aposentadoria, porque se não tiver o PPP, não tem atividade especial e muitas vezes você não tem o tempo necessário para conseguir aposentar. Sendo assim, tome muito cuidado com o documento que você apresenta para a INSS. Se você já aposentou, verifique se foi concedida a aposentadoria com base nessas informações. Analise a perícia do INSS, porque tudo isso passa por um perito. E se você ainda não deu entrada, analise se o seu PPP preenche todos esses requisitos. Temos outras questões que precisam ser analisadas, mas os principais erros são esses que eu falei para vocês. Questão dos agentes nocivos, a descrição da atividade, o carimbo da empresa, a assinatura no final, a prova da habitualidade e permanência, o responsável pelo registro ambiental, se vai ser necessário você pedir essa declaração para a empresa de que o layout não mudou, de que o ambiente é o mesmo, e a questão dos EPIs, se são eficazes ou não. Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês, dê uma olhadinha lá, não deixe passar essas informações em branco, porque pode fazer total diferença no seu benefício, e vejo vocês então na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!